Tchan, Sandy Júnior, Claudinho e Bochecha, Maurício Manieri, Família Lima, Chitãozinho e Chororó e a intimidade de Júnior. Você gosta de morena, loira, ruiva? Neste domingo, 1h da tarde, Planeta Xuxa. Tá todo mundo de olho na Globo. Bom dia. O avanço da medicina está ajudando a salvar vidas que, ainda no útero das mães, estavam condenadas. É a medicina fetal, que permite o tratamento e até cirurgias ainda durante o pré-natal. Uma nova vida que se forma, o silêncio e o calor do útero materno. Esse universo mágico que há apenas 10 anos era considerado intocável, hoje é o campo de trabalho da medicina fetal, uma especialidade capaz de diagnosticar e tratar diversas doenças do feto, para que o bebê nasça e viva com saúde. De cada 100 bebês brasileiros, 2 apresentam ainda durante a gestação algum tipo de anomalia. São doenças como infecções congênitas, problemas de RH ou malformações graves. O caso de Felipe é um exemplo. Com o fator RH diferente do da mãe, o feto, no 5º mês de gestação, estava anêmico e corria o risco de morrer por insuficiência cardíaca. Os médicos fizeram uma intervenção como esta, vista aqui em cenas obtidas por ultrassom. Através do ventre da mãe, uma agulha especial penetrou o útero até o cordão umbilical. E assim foram feitas as transfusões de sangue que salvaram a vida de Felipe. É uma emoção que só você... Eu não tenho nem palavras. Para falar sobre a medicina fetal, nós convidamos um especialista no assunto, o médico Everton Petter. Bom dia, doutor Everton. Doutor Everton, deve ser meio estranho, né? Uma mãe enxergar o filho ainda no útero, né, no ventre, sendo tratado como um paciente, né? Como tem sido a reação das mulheres em relação a esse avanço aí da medicina? Bom dia, Carlos. Realmente hoje o feto passou a ser aquele nenenzinho que era guardado dentro da barriga, que a gente não tinha informações a respeito, que se sabia muito pouco em relação ao neném, né? Por exemplo, a mãe só começa a sentir a movimentação do neném em torno do 5º mês. Então esses 5 primeiros meses a gente não tinha informação nenhuma em relação ao neném. O que avançou muito foi as técnicas de ultrassonografia, que é a única forma que a gente tem de ver o embriãozinho, o nenenzinho dentro da barriga, desde os primórdios desse princípio de vida, né? E que avanços são esses mais importantes? Hoje a gente tem diversos testes que a gente pode fazer em relação ao neném, eu até brinco com o casal, que são os testes de rastreamento, né? O casal chega para consultar e eu falo, quem veio consultar aqui foi nem papai nem mamãe, quem veio consultar aqui foi o bebezinho, né? Não pode falar, a gente pode pegar essas informações com a família, com o casal e etc. E o neném não pode sentir, não tem uma campainha para falar como que ele está passando lá dentro, então hoje a gente tem os testes de rastreamento. A vantagem do teste de rastreamento é que a gente pode fazer para qualquer pessoa pode fazer esse teste porque ele não tem risco, é um teste simples que visa exatamente checar esse início de formação. Como que é feito esse teste de rastreamento? Hoje nós temos 2 linhas, né, que a gente pode trabalhar. Uma através da ultrassonografia, onde que a gente vai, já no início da gestação, checar algumas evidências em relação ao neném. Dentro da medicina fetal, o primeiro exame que eu acho que deveria ser feito é com 12 semanas de gestação. Porque nesse período a gente pode checar 4 coisas importantes desse início de gestação, que seria, primeiro, a idade do neném, que a gente sabe que todo neném cresce igualzinho. Então, no comecinho da gestação, pelo comprimento do neném, eu sei a data dele certinha, né? Porque a gente sabe que existe diferença entre uma ou outra paciente em termos de ovulação, de concepção. Então, existe diferença em termos de datação do neném. Se existe uma data maior do que 7 dias, eu vou redatar essa gestação, porque essa uma semana é de fundamental importância no desenvolvimento do neném. Segundo, apesar do neném ser pequenininho nessa época, ele mede em torno de 6 centímetros, já dá para a gente ver um pouquinho da formação grosseira. O neném não está tudo pronto, mas dá para a gente ter uma boa ideia em relação ao sistema nervoso, cardíaco, intestinal, urinário, mãozinha, perninha, bracinho, e ver quantos nenéns tem, se são 1, se são 2, se já ocorreu um abortamento ou qualquer coisa nesse sentido.
A terceira evidência que a gente pode checar nesse período é o estudo da vascularização, saber como que está ocorrendo a troca a nível de placenta. A gente sabe que o neném tira os nutrientes, alimento, oxigenação dessa placenta. Então, através do Doppler, a gente consegue estudar essa vascularização e ter uma ideia dessas trocas entre a mãe e o neném. E, por último, a gente mede um espaço atrás da nuquinha do neném, que hoje é o primeiro teste que a gente pode fazer no neném, para diminuir o risco dele em relação a alterações genéticas, tipo síndrome de Down. Então, é um teste que a gente chama de translucência nucal. Agora, até há pouco tempo, as mães, os pais, de uma maneira geral, buscavam fazer o teste de ultrassonografia para saber o sexo do bebê, né? Normalmente, se é menino ou se é menina. Essas informações que são colhidas já nesses primeiros dias, primeiros meses de gestação, já são passadas para os pais junto com outras informações? Como que é essa relação entre o médico e o papai e a mamãe? Isso. Carlos, o que eu tento exatamente colocar para o casal, né, que o nenenzinho está ali para dar essas informações, que a gente brinca, né? Por mais que a gente fale com o casal, que a maioria dos nenéns são perfeitinhos, que é tudo jóia, que é tudo bonitinho, a gente sabe que pai e mãe é igual a Santo Tomé, só acredita vendo. Então, através da ultrassonografia, não é mostrar só o exame, eu tenho que convencê-los de que essas informações que todo mundo quer saber, se o neném é bem formadinho, se o neném tem algum distúrbio de alimentação, de crescimento, seja desses detalhes em relação à gestação, é que a mãe precisa ter essa segurança da gestação. Então, na verdade, o objetivo principal desses testes é trazer uma tranquilidade para o casal, porque a gente sabe que a maioria é normal. Uma coisa é eu falar que é normal, outra coisa é eu provar para o casal que realmente o neném se encontra em perfeita saúde. Doutor Everton, com relação a essas anomalias, quando elas existem, quais são as mais frequentes? Em relação às anomalias, as mais frequentes são a do sistema nervoso central, do trato gastrointestinal, urinário, cardíaco e sistema ósseo. Quer dizer, pode acometer qualquer sistema em relação ao neném, essas malformações. Agora, essas anomalias, elas são percebidas em períodos distintos da gestação? Como que é isso? Ótima pergunta, Carlos, porque é importante entender que nesse primeiro ultrassom, né, que a gente falou de 12 semanas, a gente vê o início da formação. Claro que essas anomalias, as anomalias mais graves, a gente já pode detectar num período bem precoce da gestação. Por exemplo, um neném que não tenha um cérebro, que a gente chama de anencefalia, isso já pode ser detectado a partir de 10 semanas de gestação. Então, com 12 semanas é um bom período para a gente checar todos esses sistemas. As malformações mais grosseiras, a gente já pode ter uma suspeita já nesse início de gestação. Enquanto que outras, a gente tem que esperar o neném acabar de formar, né, que seria esse segundo teste, né, que eu gostaria de comentar, que é o de 22 semanas. Nessa época, o neném está todo prontinho. Então, a gente consegue ver detalhes finos da anatomia, como a formação do lábio, da língua, o nariz, a orelha, o coração direitinho, a pontinha dos dedos da mão, do braço. Quer dizer, dá para a gente checar todo o sistema, sim, com 22 semanas, dá para ter certeza em relação a essas formações. Nós voltaremos depois do intervalo. As crianças que não ouvem direito têm dificuldades de relacionamento, demoram mais para aprender e não entendem bem o mundo à sua volta. Para identificar e tratar essas crianças, a campanha Quem Ouve Bem Aprende Melhor vai examinar 3 milhões de alunos da primeira série do ensino fundamental da rede pública. Mães, pais, professores, vamos ajudar nossas crianças a romper o silêncio. Sai de baixo! Caco está querendo faturar alto com a música sertaneja. Vamos gravar um CD. Sabe o que é um CD? Claro, Virgílio. Tem um AB, depois tem um CD. E vai receber ajuda de um cara que sabe tudo sobre o assunto. Neste domingo, depois do Fantástico, Sai de Baixo. Tá todo mundo de olho na Globo. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Everton Peterson sobre medicina fetal. Dr. Everton, existem casos na medicina de bebês são gerados fora do útero. Como que ocorre isso? Por que ocorre isso? Carlos, a gestação que ocorre fora da cavidade uterina é o que a gente chama de gravidez ectópica, ou seja, ela está fora do local ideal dela.
A gestação ectópica pode acometer qualquer parte do sistema genital da gestante. Pode estar na trompa ou pode estar até mesmo dentro da cavidade abdominal. A maioria das vezes essa gravidez ectópica ocorre, pode ser por um desenvolvimento muito rápido do embrião dentro da trompa, então ele acaba entupindo a trompa e ficando preso ali dentro, ou por uma própria obstrução que ocorre nessa passagem pela trompa, né? Causando essa gestação ectópica. E às vezes a paciente pode até ser engravidada no próprio ovário, ainda o óvulo não soltou do ovário, ou ele caiu dentro da cavidade, não foi pego pela trompa e foi fertilizado. Então a gente vai desenvolver uma gravidez até mesmo dentro da barriga, né? Então todas essas gestações que a gente chama de gravidez ectópica. E esse tipo de gravidez, quais os riscos que traz tanto para o bebê quanto para a mãe? A gravidez ectópica que aparece nas trompas, essa aí, o tratamento na maioria das vezes ou é cirúrgico ou é um tratamento medicamentoso. O que a gente tem que fazer é interromper a gestação nessa fase de desenvolvimento, porque senão vai ocorrer uma ruptura dessa tuba, né, da trompa da mulher, causando uma hemorragia importante. Se a gravidez ocorre em alça de intestino dentro da cavidade abdominal, o feto pode até desenvolver, né? O feto pode se desenvolver dentro do abdômen da mãe. O que ocorre é que não existe essa proteção mecânica do útero e a parte de nutrientes também. Então, geralmente, esses fetos podem apresentar malformações, porque não tem a capacidade de se desenvolver dentro de uma cavidade adequada em termos de nutrientes. E por risco da mãe desse tipo de gestação é que a placenta, que é o que vai trazer os nutrientes para o neném, pode agarrar em qualquer parte do organismo. Então, se agarrar num fígado, agarrar num rim, numa horta, vai ter dificuldade de extrair essa placenta depois do nascimento. Então, o importante é fazer o diagnóstico precoce desses tipos de gestações. Agora, existem, vamos supor assim, um tipo de mulher com maior risco de ter gravidez fora do útero? Esse tipo de gestações que ocorrem nas trompas estão sujeitas mais àquelas pacientes que já ocorreram infecções da cavidade pélvica, né? A paciente teve uma inflamação das trompas, né, causando uma obstrução, a paciente que teve uma apendicite, né, que supurou, causando um processo infeccioso naquela região pélvica, né, ocorrendo obstrução ou não permitindo uma boa motilidade das trompas, isso pode dar uma maior probabilidade de gravidez nas trompas. No caso de cirurgia, voltando aí à questão da intervenção com o neném no útero da mãe. No caso de cirurgias, as cirurgias cardíacas, a gente já tem casos na literatura médica que já foram feitos. Além da cirurgia cardíaca, que tipo de outra cirurgia a medicina fetal tem feito em relação a esse neném dentro do útero da mãe? É importante frisar que a gente só vai tratar o neném se ele apresentar uma patologia que tem condição de ser tratada e que dê boa qualidade de vida e que o neném não pode esperar nascer para fazer essa correção. Por exemplo, né, que as mães acham, por exemplo, se o neném tiver uma fenda labial, a gente precisa operar o neném dentro da barriga para que ele nasça com o lábio perfeito. Isso não vai ser feito, né? Isso não vai trazer uma complicação maior de risco de vida para esse neném. E as cirurgias cardíacas, a maioria delas também a gente vai poder postergar, programar na época do nascimento do neném. Você não tem muita vantagem de você mexer lá no feto numa patologia cardíaca, a não ser se for uma patologia que precisa da correção, senão o feto vai a óbito. Por exemplo, nós vamos ver as arritmias cardíacas, né? A falta de controle do batimento adequado do coração. Se isso não for tratado precocemente, esse feto pode vir a falecer. Uma malformação, como um defeito, num buraco no coração, que deu um sopro nisso, se a gente souber dessa patologia, a gente pode programar o melhor local de parto desse neném, uma data certa com o cardiologista, já sabendo do tipo de patologia, para que esse neném tenha uma assistência imediata, que não falte uma oxigenação adequada desse neném, que pode trazer um neném com problema de coração e a ter uma lesão cerebral por uma falta de oxigenação. Então é importante, a questão do diagnóstico, às vezes, se você não conseguir fazer o tratamento intrauterino, pelo menos melhorar as condições de nascimento dessa criança, né? E dentro dos tratamentos que a gente pode fazer em relação ao neném, depende do tipo de patologia que aparece, né? Mas nós temos já vários tratamentos feitos em relação, por exemplo, um homenzinho. O nenenzinho é um homenzinho que tem um pintinho fechadinho. Esse neném não consegue urinar, né? O líquido amniótico que tem em volta do neném é tudo urina dele. Só que a urina é limpinha, né? Porque as coisas tóxicas, etc., vão ficar na placenta. Então, o líquido amniótico que banha o neném é a urina. Se ele não consegue urinar, o líquido vai secar lá dentro e a bexiga dele vai ficar enorme. Então, você tem que tratar isso. Então, a gente põe uma sonda na bexiga desse neném
e ele vai fazer xixi pela sonda até o nascimento. Após o nascimento, corrige a patologia básica inicial. Então, existem vários tipos de tratamento que vai depender da patologia básica que existe. A questão da transfusão de sangue, que também já foi feita, quando que isso ocorre, qual a necessidade disso, como que é essa questão da transfusão de sangue do neném ainda no útero da mãe? Carlos, essa é uma das patologias que infelizmente ainda ocorre no nosso meio, porque a gente sabe que a maioria dessas transfusões, ou dessa incompatibilidade sanguínea que ocorre entre a mãe e o neném, poderiam ser evitadas. A gente sabe que essa patologia só ocorre em quem? Em mães que são RH negativo, que é casada com um marido que é RH positivo. Então ela pode ter um filho, tanto positivo quanto negativo. Se no primeiro nascimento dessa criança o neném dela foi positivo, ela precisa tomar uma vacina, porque no momento do parto, quando a placenta solta de dentro da cavidade, a mãe vai receber sangue da criança. Dentro do útero vai ser absorvido o sangue dessa criança. E o sangue do neném é positivo. Na circulação da mãe, que é negativa, não pode ter sangue positivo. Então o que o organismo da mãe faz? Produz um anticorpo para poder destruir esse sangue positivo. Numa segunda gestação, vem outro neném positivo. O corpo da mãe não sabe que o neném é bom. Então ele vai produzir anticorpo que vai passar pela placenta, causando a destruição do sangue do segundo filho. Com isso, o neném vai ter uma anemia severa, que precisa ser tratada na maioria das vezes. Como que a gente faz isso? Fazendo transfusão através do cordão, como foi mostrado. Você vai administrar sangue RH negativo para esse neném, no sentido de corrigir essa anemia. Isso foi uma das primeiras terapias que ocorreram em relação ao neném desde a década de 60. Só que a gente fazia de uma forma ainda muito arcaica. Fazia a administração, era com raio-x dentro da barriga do neném. Hoje não, hoje a gente utiliza a veia, onde que é o local de sangue, bota sangue dentro do cordão. E dessa forma corrigir a anemia. Às vezes o neném precisa fazer várias transfusões ao longo da gestação, até chegar no tempo do parto, você faz o parto, tirou a criança, acabou a doença. Porque a doença só existe porque o corpo da mãe passa destruindo o sangue do neném. Se não for corrigido, pode trazer sequelas importantes. Intervenções neurológicas, como que a medicina fetal trata disso? Hoje a malformação mais frequente que a gente tem do sistema nervoso central, a anencefalia, que é a não formação do cérebro, isso aí não tem jeito da gente tratar, uma vez que ela já ocorreu, porque o feto não tem cérebro. O que a gente pode tentar fazer é medidas preventivas, do sistema de formação do sistema nervoso do neném, que hoje a orientação que deveria se dar a toda grávida, ou aquela mãe que pretende engravidar, é tomar ácido fólico antes da gestação e nos 3 primeiros meses da gestação. A gente vai diminuir a incidência dessas malformações importantes do sistema nervoso central. Tanto o cérebro quanto a formação da medula, da coluna do neném. Outra patologia que a gente tem muito frequente são as hidrocefalias, quer dizer, o neném ocorreu uma obstrução no sistema de drenagem do líquido que a gente tem dentro da cabeça, todo mundo tem. A obstrução que ocorre pode causar um aumento do crânio pela não drenagem desse líquido. O que se tentou há tempos atrás foi também tentar colocar catéter dentro desse ventrículo no sentido de descomprimir essa quantidade de líquido que está causando a compressão do cérebro. Mas é uma técnica que hoje a gente não tem utilizado hoje rotinamente. O que a gente programa nesses casos é tentar amadurecer o pulmão do neném o mais precoce possível, se for uma patologia progressiva, fazer o parto mais cedo e fazer o tratamento aqui fora, em termos do sistema nervoso central do neném. Uma coisa importantíssima em termos de sistema nervoso central não são nem as malformações, é a falta de oxigenação que o neném pode ter no final da gravidez. Isso, há até pouco tempo, a gente culpava muito os obstetras. Demorou muito para nascer, então por isso que ficou com lesão cerebral, ficou com retardo cerebral, porque o neném faltou oxigenação. Pode até isso acontecer, mas a maioria das vezes é o neném que não tem uma boa reserva no final da gestação. Essa placenta não dá a quantidade de oxigênio necessário e o trabalho de parto é uma coisa trabalhosa, com 12, 14 horas de trabalho de parto. E se o neném não tiver uma boa oxigenação, ele vai ter lesão cerebral. Hoje, com a medicina fetal, a gente pode prevenir isso em torno de 2 a 3 semanas antes. A gente sabe que o neném não tem uma boa reserva placentária, esse neném tem que nascer de parto cesariano, para evitar essa falta de oxigenação. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos a seguir. O Futura está comemorando 2 anos no ar.
com novos programas, novos apresentadores e comentaristas, levando até você uma televisão que ensina, informa, dá dicas, que entra na vida das pessoas e transforma. Um canal com mania de educação. A gente se vê no Futura. Uma TV que faz diferença, feita por gente que entende de educação. E a Fundação Vale do Rio Doce investe nesta ideia. Quem vê a Globo está acostumado com qualidade na telinha. Olha que gracinha. Volta, doutor, volta. Dá um close no perfil. Não dá pra congelar a imagem, fazer uns efeitos especiais? E também melhorar a iluminação? Já sei o que tá faltando. Trilha sonora. É, dá mais emoção. Vocês querem ver o sexo? Que isso, doutor? Sem apelação. Tem Globo, criança, velho. a gente faz a melhor televisão. Você faz a melhor audiência. Nós estamos de volta com o Globo Comunidade, conversando hoje com o médico Everton Petersen sobre medicina fetal. Doutor Everton, exames genéticos. Em que casos que o médico deve fazer esses exames? Quais são as indicações para serem feitos esses exames? O exame genético do neném visa exatamente estudar os cromossomos da criança, né? Porque a gente sabe, né, já é um conceito há bastante tempo, que à medida que a idade da mãe vai avançando, existe um risco maior de gerar uma criança com alteração cromossômica. E dessas alterações cromossômicas que a gente mais ouve e vê é a síndrome de Down. Mas existem várias delas, mas a que mais preocupa é em relação à síndrome de Down. E antigamente a gente usava exatamente a idade materna. Claro que a idade materna é um fator importante. Por quê? Eu gosto de dar essa explicação no consultório também, porque a mulher chega, mas por que é só culpa minha? Né? É porque a mulher já tem pré-determinada a quantidade de óvulos que ela vai ter dentro do ovário. E ela só vai gastando esses óvulos. Então, na hora de fazer o neném, vai sair um ovo de lá, que se esse ovo vir em boas condições, vai ter boa criança. E o do homem? Um homem, para poder engravidar uma mulher, ele tem que ter pelo menos 20 milhões de espermatozoides. Então, é um número muito grande em termos de seleção para o lado do pai, e da mãe não, é só aquele ovo. Então, por isso que é a preocupação com relação à idade materna. E o exame é exatamente para descobrir esses tipos de alteração. Então, uma indicação formal é que toda paciente acima de 35 anos deveria fazer um exame genético da sua criança para saber em relação às alterações cromossômicas. O que a gente tem hoje tentado associar é aquele primeiro teste que eu falei, com 12 semanas, que é a translucência nucal, né, que é um teste de rastreamento. Para quê? Exatamente para a gente saber qual a paciente que deve fazer um exame, daquela paciente que não tem tanta necessidade assim de fazer esse exame. Então isso hoje é baseado nesses testes de rastreamento. Um é a translucência nucal, a gente mede a nuquinha do neném, que baseado no tamanho do feto, no tamanho da nuca e na idade da mãe, a gente dá uma probabilidade estatística. Para que fazer teste com probabilidade estatística? É exatamente porque o risco do exame genético, a gente pode fazer exame genético, o ideal seria que toda paciente tivesse, mas o exame genético ele tem risco, porque a gente precisa enfiar uma agulhinha lá dentro do útero para colher células do neném. Não adianta estudar a mãe, ou estudar a família, ou estudar sangue da mãe, nós temos que estudar as células do feto. E a única forma da gente fazer isso é fazendo anestesia na barriguinha da mãe, indo com a agulhinha fininha lá dentro, colhendo líquido amniótico, placenta, sangue, qualquer local onde tiver células do neném e mandar fazer o estudo genético. Acontece que para fazer esse exame existe um pequeno risco da gente complicar a gestação, seja causando uma infecção, uma hemorragia, um abortamento. A chance disso ocorrer é menor que 1%, mas ela existe. Então, para a gente poder solicitar um exame para uma paciente, ela tem que ter pelo menos um risco igual a 1%. Então, a gente pode usar a idade, junto com os sinais ultrassonográficos, seja a medidinha da nuca, ou seja no ultrassom morfológico de 22 semanas, que além da vantagem da gente estudar o neném todo, a formação dele toda, a gente pode excluir cerca de 21 sinais relacionados às alterações cromossômicas pelo ultrassom. Então, se a gente acha sinal, eu solicito o exame. Não quer dizer que tenha um sinal e tenha alteração, mas esse neném passou a ter uma suspeita maior, então vale a pena fazer um exame. Enquanto que aquela paciente onde eu não achei sinal nenhum, eu não solicito um exame, uma vez que o risco desse neném ter é muito baixo. Claro que se a paciente decidir em ter um resultado de certeza, a única forma é fazer um exame invasivo. Agora tem que saber quantas querem pagar a falta de 1% de perder a gestação. Então a gente tem que tentar botar numa balança risco e benefício no aconselhamento dessa paciente para que ela tome uma decisão correta. Nem pondo muito risco ao feto, nem deixando de fazer diagnóstico nos fetos que realmente necessitavam.
A gente tem ouvido falar muito da questão da sensibilidade do neném dentro do útero da mãe. O neném realmente ele reage a fatores externos? Por exemplo, música, voz da mãe, voz do pai. Realmente existe essa reação dentro do útero da mãe? Sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida dessa questão em relação à sensibilidade do neném. Claro que tem um período para isso, não adianta você querer testar a sensibilidade do neném, não é nem de 3, 4 meses, que ele não vai responder nada para você. Mas um neném de 6, 7, 8, 9 meses, aí a gente vê que aqueles casais que são mais tranquilos, que a mãe conversa com o neném, que o pai conversa com o neném, são crianças também mais tranquilas. E tal é o ponto, gente, dessa sensibilidade, que uma criança quando nasce, você põe na mão do estranho, ela chora, 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 mas se botar na voz da mãe, pertinho do peito, que dá para escutar o coraçãozinho batendo da mãe, porque lá dentro da barriga, a mãe, o neném escuta o tempo todo o coração do neném, escutando a voz, né, o coração da mãe, né, o neném consegue escutar isso o tempo todo. Então, com a voz da mãe, esse tipo de sensibilidade é importantíssimo para a relação entre a mãe, o neném e o pai ao longo da gestação. Eu não tenho dúvida disso, não. O senhor, ao longo aí do programa, praticamente quase todo, o senhor insistiu muito e falou várias vezes em questão da prevenção, né? Realmente, essa questão da prevenção, ela hoje, ela ainda é um fator pouco levado em consideração por muitas futuras mamães e muitos futuros papais? É uma coisa ainda hoje é pouco divulgada, né? A questão até pela própria, do pouco tempo que existe a especialidade. Né? Mas é importante que tem muitas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, que é simples em relação ao neném, para exatamente prevenir algumas sequelas em relação ao feto. Seria, hoje a gente sabe, gente, do fator RH, como você falou. Né? A paciente que é RH negativo, o neném tem que ser checado. Se a paciente teve um abortamento e a gente não sabia qual era o tipo sanguíneo, dá a vacina para a mãe. Que a mãe pode se proteger dessa forma e não gerar a doença do RH. As mães hoje que têm rubéola, gente, a rubéola é uma coisa que pode ser evitada e que, se ela ocorrer no começo da gestação, vai trazer malformações importantes e sequelas para o neném. Então, é uma medida fácil, é só vacinar todo mundo. Né? Então, e a gente vê no consultório hoje, cada dia mais, a paciente que chega para a gente com infecção de rubéola, ela vem geralmente na 2ª ou 3ª gestação. Quer dizer, ela já passou algumas oportunidades de tomar essa vacina ao longo da sua história e não foi vacinada. Tá? A criança dela que está na escola traz a rubéola para a mãe que está grávida dentro de casa. Então são medidas, né, como a gente falou do ácido fólico, se você der esse ácido fólico nos 3 primeiros meses da gestação, o ideal seria começar antes, o paciente está com desejo de engravidar, começar a tomar ácido fólico para prevenir as malformações graves do sistema nervoso central. E tem algumas coisinhas importantes que a própria mãe pode fazer em casa. Então, é observar, claro que até antes do 5º mês ela não vai ver movimentação do neném, mas a partir do 6º mês, do 5º mês de gestação, ela vai ver que o neném está ali, o contato do dia a dia. Ah, estou na dúvida, não sei se meu neném está mexendo muito ou pouco. Come um pouquinho e deita que você vai ver o tanto que o neném mexe. O neném ficou 24 horas, está muito quieto, vai no médico para a gente ver se está correndo tudo bem. Né? Então, existem algumas medidas que a gente pode tratar em relação a esse acompanhamento da criança. Qual o futuro da medicina fetal? O que isso acha que vai ser ainda mais positivo para o neném, para a mãe? O que nos espera aí pela frente? Eu brinco ainda e falo que a medicina fetal também é só um embriãozinho ainda. Nós estamos começando o desenvolvimento em relação ao neném. A gente não dava importância nenhuma para o feto. E hoje essa questão está surgindo cada vez mais. Eu acho que vai surgir possibilidades de tratar algumas doenças incuráveis, como doenças genéticas, doenças metabólicas, no neném às vezes com 12 semanas. A gente vai poder, isso é sonho, né, colher uma amostra de sangue da mãe e dessa amostra de sangue extrair células do neném, que existem algumas células circulando, e a gente saber informações a respeito do neném. Saber se vai ter uma doença genética, se vai ter uma alteração cromossômica, sem risco para o neném, porque a gente vai tirar sangue da mãe, então não tem risco para a criança. E dessa forma, a gente identificando alguma patologia que seja grave, administrar um vírus ou alguma coisa trocada geneticamente em relação ainda dentro do útero para essa criança com 3 meses de gestação, e ela vai continuar crescendo já com o código genético consertado. E com isso a criança vai nascer sem alterações, sem malformações, sem doenças graves no futuro. Mas ainda a gente só está engatinhando ainda em relação à medicina fetal. Muito bem. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Everton Petersen. Vamos torcer para que cada vez mais o maior número de pessoas possa se beneficiar desses avanços médicos. Desejamos a todos uma ótima semana. Até o próximo domingo.